Boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade, lição 110. A alegria abre o sentido da vida. Sem alegria, a vida parece um fardo. Nada presta, falta o essencial. Para viver com alegria, desperte a humildade, a simplicidade e o espírito de reverência e agradecimento a Deus. Esforce-se nesse sentido. A alegria verdadeira e profunda não se esvai com as decepções e sofrimentos. Sinta. A alegria atrai a paz. A entrega do coração a Deus faz surgir a alegria profunda. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos e companheiros do Plano Maior, nesse momento queremos agradecer por aqui estar novamente nessa casa de oração. Agradecer pela semana que tivemos, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e rogar por todos que possam estar passando por necessidade em asilos, em hospitais, em orfanatos, que todos possam receber essa tua paz, essa tua luz, e você possa iluminar o coração de cada um, Senhor. Assim nós pedimos que possamos todos estar iluminados nesse momento, que possa ser derramado sobre nós o seu manto de proteção, a todos nós que aqui estamos, que estão ouvindo pelo Facebook, que todos possam receber também as tuas bênçãos, Senhor. E assim, pedimos que possamos compreender bem a lição de hoje e para que possamos levar para o nosso dia a dia, para que assim possamos ir subindo um pouquinho mais na escala do nosso aperfeiçoamento. Muita luz e paz a todos. Que assim seja. Para os nossos estudos dessa noite, nós nos inspiramos no livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, capítulo 1, onde nós examinamos agora acerca da obsessão, apontamentos do Espírito Manuel Filomeno de Miranda acerca do processo de tratamento das obsessões. Nós levamos décadas, se não encarnações, para adoecermos em obsessão. E é lógico que a restituição de nossa saúde espiritual nesse tocante também seja longa e criteriosa, como tudo que envolve uma convalescência. O processo de obsessão a que todos os indivíduos estão sujeitos, ele não se instala de uma hora para outra, ele não se instala com um único evento. O processo de obsessão, ele vem de longa data, às vezes de longas encarnações, aonde nós, pelas nossas desavenças, pelas nossas loucuras, pelos nossos crimes, precisamos então nos havermos com o nosso passado e com outros espíritos a quem nós convivemos, a quem nós nos irmanamos em alguma situação. E nós imaginamos que um processo de obsessão, ele pode ser resolvido rapidamente, quando na verdade não pode. Nós precisamos entrar em processos de harmonia, nós precisamos entrar em processos de cura, mas cura do nosso pensamento, cura das nossas posturas, cura do nosso espírito, do nosso amor, cura do nosso entendimento. E nas posições em que nos encontramos é porque mantemos aquilo que acreditamos, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, nós mantemos isso com muito esforço, com muita luta. Às vezes nós, intimamente, em nossos corações e na nossa consciência, já sabemos aonde se encontra dentro de nós esse universo, esse aspecto mais adoecido, mais complicado e que precisaria ser trabalhado, mas que nós, por estarmos acostumados ao que somos e ao que desejamos,
nós mantemos essas posturas, mesmo na encarnação atual. E às vezes são essas posturas, são esses entendimentos, são esses desejos que nós temos, que nos fazem virar candidatos em primeira fila a entrarmos em processos obsessivos ou a sermos obsessores ao nosso turno. Então, o processo da cura, ele não vem rápido. Quando nós nos vemos às voltas com situações inexplicáveis dentro do nosso lar, quando nós nos vemos às voltas com sensações, com espíritos que nos atacam, seja em sonhos, seja nos recantos da nossa casa, do nosso lar, quando estamos sozinhos, ou no nosso trabalho, aonde nos encontramos, e buscamos então uma solução rápida, e daí conversamos com alguém ou lemos alguma coisa. Agora a internet é fonte para tudo, e lá na internet de repente diz assim: vai num centro espírita lá que eles vão fazer um trabalho. Que trabalho? O trabalho que nós devemos fazer, o trabalho que eu preciso fazer, o trabalho que eu não fiz nessa encarnação e em outras encarnações? Mas as pessoas pensam que chegando no centro espírita, pela nossa posição, né, pela nossa bandeira da caridade, nós chegaremos lá com os nossos problemas, e o centro espírita então magicamente entra no nosso problema, descobre a raiz, ou o ser, ou o espírito, ou aquela coisa que está nos causando problemas, arranca de lá, e nós voltamos para casa aliviados, respirando profundamente, com a certeza de que não vamos mais nos encontrarmos com aquele ser, não vamos mais sentir aquelas pressões, não vamos mais ouvir aquelas vozes, e a nossa vida vai voltar ao normal. Muitos pensam assim. E todos desejam que fossem assim, mas não é. Muitas vezes, e nós já lemos em diversos romances, em obras subsidiárias da doutrina espírita, nós percebemos que muitas vezes os obsessores estão ali sim, mas eles até desejariam ir embora. Gostariam de se afastar daquela situação, mas são chamados, são buscados. Eles vão no centro espírita, fazem uma sessão de descarrego, fica lá o espírito. Depois, à noite, o espírito volta, né, o encarnado volta lá para carregar de novo o obsessor para dentro da sua vida. Porque muitas pessoas, inclusive, não desejam a solução do problema. Estar no problema, muitas vezes, é vantajoso. Estar no problema justifica muita coisa. E as pessoas, às vezes, não estão preparadas para ter que enfrentar a própria vida, a própria decisão, enfrentar as próprias lutas, e ter um problema é bem vantajoso em muitos casos. Então a gente vê muito isso, a gente percebe muito isso, os indivíduos se arvorando, não acreditam em doutrina espírita, não sabem nada acerca da doutrina espírita, mas quando enfrentam um problema e que julgam ser um problema espiritual, correm para o centro espírita resolver o problema delas. E não é assim. Se nós levamos décadas adoecendo o nosso espírito e corrompendo os nossos pensamentos e a nossa consciência, é justo que levemos décadas para resolver esse problema. E é justo também que nós, uma vez que criamos o nosso mundo, e o nosso pensamento ele se espraia, ele se expande, ele envolve o ambiente, né? Ele atrai o que nós buscamos e o que nós queremos, é justo que nós aprendamos com os nossos pensamentos, que nós aprendamos com o mundo em que nós nos desenvolvemos e criamos. E os espíritos nos dizem assim, quando nós saímos de uma encarnação, então a gente vem, encarna, a gente passa lá pelas circunstâncias, pelas
nos desenvolvemos dentro daquela cultura, crescemos dentro daquele fator de critério que nos representa na nossa personalidade, chegamos no fim da nossa encarnação lá, evoluímos alguma coisa, andamos de lado em outras, a outras estacionamos, algumas regredimos. Normal em qualquer processo de aprendizado. Nós desencarnamos, chegamos na realidade espiritual, vamos nos haver com a nossa própria consciência, vamos perceber aonde nós podíamos ter feito mais, aonde nós nos desenvolvemos bem, vamos fazer vamos fazer a nossa própria avaliação. Ninguém vai ser julgado, porque Deus não julga, Jesus não julga. Ninguém julga, mas nós vamos nos haver com a nossa consciência. Quando nós tivermos a necessidade de reencarnar novamente, quando nós nos convencemos através da espiritualidade maior que precisamos voltar e precisamos realizar a continuidade do nosso trabalho, olha o termo, continuidade do nosso trabalho, reencarnamos e vamos partir de onde paramos. Nós não vamos voltar, vamos dar um salto quântico, e nesse salto quântico, então, nós vamos chegar lá na frente, vamos encarnar. Não, nós vamos encarnar como somos. Então, naquele critério que eu precisaria ter evoluído, aquele critério moral, onde eu era chamado a contribuir com a minha própria evolução, e eu não o fiz, quando eu voltar na minha encarnação, aquele processo estará exatamente lá onde eu parei. Aonde eu não quis avançar, aonde eu disse assim, na próxima encarnação eu continua mesmo. Não há dúvidas acerca disso. E nós não vamos pular etapas, nós vamos vir, e aquele processo que nós não desenvolvemos aqui na Terra, seja na caridade, seja no amor, seja na tolerância, seja no que for. Quando nós encarnamos, partimos dele. E na encarnação, quando nós estamos seguindo um caminho, de repente, por vontade própria ou por circunstâncias que nos envolvem sedutoramente, nos desviamos e nos afastamos dos nossos projetos algumas décadas. Quando então nos flagramos que caminhamos de lado, ou que fugimos da tarefa, ou que abandonamos uma tarefa, e percebemos que aquilo era importante e deveríamos voltar, nós vamos voltar e vamos partir de onde paramos. E geralmente o afastamento do caminho do bem, o distanciamento do caminho do bem, a força que fizemos para nos afastar, é a força necessária para voltar. Se nós aplicarmos bastante força nessa volta, o fator tempo fica diminuído, nós nos esforçamos para voltar. Então é justo que o tempo seja economizado. Mas se nós percebemos que precisamos voltar, mas vamos voltando assim como quem passeia, vamos voltando assim como quem não deseja, não tem tanta pressa de começar aquele trabalho. O trabalho está lá, eu vou ter que fazer ele e tal, mas então vamos voltar assim. É justo que o tempo se dilate. Às vezes a espiritualidade, inclusive, ela nos cutuca. Ela nos apimenta, ela nos dá motivos assim para que a gente realmente deseje fazer aquilo, né? Eles pensam assim, olha, que tal se você caminhar, se dedicar, se promover? A espiritualidade nos ajuda. E ela nos ajuda sim, dando um empurrãozinho. Ou quando a gente precisa fazer aquilo com mais celeridade, às vezes a gente toma um baque, né? Às vezes a gente sente lá uma circunstância bem pesada que nos faz acelerar o passo. Então, essas são circunstâncias que precisamos levar em consideração acerca das obsessões. Se nós adoecemos ou nos afastamos daquilo que precisamos fazer, nós deveremos caminhar de volta. E o tempo gasto, o tempo mantido nos nossos desequilíbrios, ele precisa ser replicado para que nós validemos o nosso retorno e o nosso desejo. Muito embora desejemos o refazimento moral por nossa parte, é imperioso que sinceramente queiramos a renovação íntima. E que o devotamento ao bem nos confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a nossa real modificação em relação à conduta passada.
Então, nós precisamos ganhar pontos. A espiritualidade espera a nossa parte. E para nós nos candidatarmos, e se nós formos observar a obra de André Luiz lá, Nosso Lar, ele precisou se dedicar. Ele precisou, e através do trabalho, ele conquistou amigos que ele beneficiou através do trabalho que ele se dispôs a fazer. Ele doou, e é isso que nós precisamos olhar na obra, ele doou de si. Ele estava adoecido, ele estava com saudade, ele estava desequilibrado, mas nesse processo ele sai de si mesmo, sai do seu umbigo, se volta para o trabalho. Nesse trabalho ele ajuda, ele se devota, ele se dedica. E as pessoas que receberam o fruto de trabalho de André Luiz ficam amigos dele e depois devolvem para ele o bem que ele fez. Ele precisou de ajuda. E essas pessoas ajudaram ele, trabalharam no interesse dele, auxiliaram ele naquilo que ele queria. E assim é para nós. Nós precisamos nos dedicar, nos devotar ao bem, e então angariar para nós mesmos, conferir para nós mesmos títulos de trabalho e de amor. E quando nós o fazemos, porque pensa bem, trabalhar muitos anos em prol do outro é uma coisa que exige de nós, sim, uma real modificação. Exige de nós, sim, uma renovação íntima, um devotamento ao bem, exige de nós. E nós correspondemos. E a gente pensa assim, mas o meu trabalho está parado. Não está. Está tudo lá esperando. Nós não perdemos nada. É possível que nós tenhamos que fazer as nossas atividades. Nós estávamos programados para que fizéssemos com A, mas nós nos distanciamos, A avança. E nós nos distanciamos e depois voltamos e não encontramos mais A, onde precisávamos. Mas talvez a gente encontre B, bem mais difícil, bem mais complicado, bem mais trabalhoso, mas também bem mais meritoso. E o nosso trabalho, aquilo que precisamos fazer, não se perde. Não se atrasa. Quando nós nos dedicamos a ele, ele se desenvolve. E nós realmente mostramos que nos modificamos em relação àquela conduta. Nos arrependemos, entendemos e modificamos. Da mesma forma, devemos entender nosso desafeto e obsessor como alguém em sofrimento, que também precisa de ajuda para abandonar as posturas equivocadas, de modo que a nossa melhoria inspire nele o desejo de renovação moral. Veja só, eu estou com problema, eu estou sendo obsidiado, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo trabalhar, eu escuto vozes, eu vejo vultos, eu sinto medo, eu. Aí você entra no centro espírita esperando que você vai receber ajuda, o centro espírita vai resolver o teu problema, vai lá que aquele obsessor vai ser eliminado. E aí você entra no centro espírita e o centro espírita diz assim, olha, quem sabe você ajuda esse obsessor. Quem sabe se você entender o problema dele, se você ajudar no problema dele, você ajuda você mesmo. Cara, pensa só. Essa pessoa com problema sério, chegar no centro e você ouvir que o teu obsessor também tem problemas. O teu obsessor, esse indivíduo que está fazendo você sofrer, esse indivíduo precisa ser ajudado. Porque esse indivíduo ele não cai de paraquedas na tua vida. Ele vem de longa data. Ele é um amor do passado, ele é um filho, ele é um irmão, ele é um cônjuge. Ele é um sócio, ele é alguém que te amava tanto e hoje te odeia. E talvez
se nós corrigíssemos o nosso passado, as nossas posturas do passado, se nós entendêssemos que somos espíritos em processo evolutivo, se entendermos que talvez nós tenhamos provocado esse desafeto, esse obsessor, esse perseguidor, esse vingador, para que ele haja contra nós. Porque se um espírito qualquer se arvora contra nós e deseja o nosso mal, e nós não temos compromisso com ele, ele não vai ter campo de ação. A espiritualidade maior não permite. Mas quando é permitido, nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo, fazer um meia-culpa, né? Bater no peito e talvez trabalhar primeiro para o bem daquele indivíduo. Abnegadamente. Para que daí, depois que nós ajudarmos ele, nós, através do nosso trabalho, do nosso merecimento, recebermos o auxílio que buscamos. O auxílio fraterno por outros corações afervorados à prática da caridade é muito valiosa, favorecendo ao desencarnado a oportunidade de adquirir conhecimentos através da psicofonia, na qual pode aurir forças e alento novo para aprender, meditar, perdoar, esquecer. Então, não adianta ir no centro espírita? Adianta. Mas é possível que a gente vá lá e não escute exatamente o que gostaria de escutar. É possível que a gente, em processo obsessivo, vá a um centro espírita e perceba que existe um longo caminho a ser percorrido. Que existe uma mudança íntima, uma reforma íntima que precisa urgentemente ser implementada. Talvez a gente indo lá, esse que nos persegue seja o primeiro a ser acudido. Mas ele não é o obsessor. Mas ele vai lá no centro espírita, às vezes ele é conduzido, chega lá e quem recebe o atendimento? É o obsessor. Ele é que está com um problema sério agora. E o encarnado está recebendo ajuda do centro espírita. E o encarnado tem a encarnação inteira para trabalhar. E o obsessor nem encarnou ainda. Talvez tenha que reencarnar naquele que ele está obsidiando, ou naquela que ele está obsidiando, quando ela realmente adquirir consciência, quando ela se sentir melhor e quando ela conseguir, através das energias do amor, receber aquele que vai ser o seu inimigo encarnado, o seu desequilibrador encarnado. Então, dentro de um centro espírita, sim, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa precisando fazer, mas o indivíduo tem que se dispor. Lá no centro espírita existem pessoas capazes de ajudar, capazes de orientar, pessoas que vão dedicar, às vezes, anos de atendimento, tanto ao obsessor como ao obsidiado, vão realizar os seus trabalhos de caridade, de auxílio fraterno em ambos os lados da vida, auxiliando e favorecendo os indivíduos, e vão receber. Esses indivíduos do centro espírita vão receber para si as láureas que conquistarem com o trabalho e com a dedicação. Não fica absolutamente nada de fora. Todo o trabalho bem feito, todo o desempenho, toda a atuação fervorosa, caridosa, realmente promovida pelo coração e por uma consciência que busca isso, vai ficar registrado. Não vai ser aquele obsessor que vai voltar para agradecer, não vai ser aquela pessoa que vem com o problema da obsessão e vai receber o auxílio, que vai voltar muitas vezes para agradecer, mas nós não precisamos disso. Muitos receberam do Cristo e não agradeceram a Ele. Quem somos nós na ordem do dia? Mas sim, aquilo que fizermos de bem vai mostrar para nós as nossas insígnias de trabalho e de amor, que nós carregaremos com muito orgulho. No entanto, tal empreendimento nos moldes que são necessários, mesmo que pareçam simples e singelos, em primeira observação, não são fáceis na sua execução e consumação,
pois poucos núcleos se dedicam a tal mister, o da desobsessão. E esses núcleos que fazem isso se encontram devidamente aparelhados. Então, o processo da desobsessão naquilo que ela é necessária pode parecer simples. Então você vai lá no centro espírita, você assiste uma palestra, você toma um passe, você toma uma água, você escuta alguma coisa que o palestrante disse que de repente possa servir para a nossa vida. Então, em uma primeira observação, para quem vem querendo a solução imediata e instantânea do problema, sentar, ver palestra, ganhar passe, beber água, cara, isso parece muito fácil e muito inócuo. Mas existem poucos centros espíritas que trabalham com desobsessão. Poucos centros espíritas que se aparelham para isso. Não que a espiritualidade não tenha competência, mas os encarnados precisam realizar um trabalho. E é um trabalho de caridade. E assim, imagina só você pensando acerca das realidades espirituais e do trabalho que nós precisamos fazer espiritualmente, e de repente você vai num centro espírita aplicar um passe. Você vai ao centro espírita realizar uma escuta. Você vai num centro espírita para trabalhar e você é colocado para conversar com as pessoas. Parece muito fácil a execução e a consumação, mas nós temos conosco o quão isso tem em quilates espirituais. Nós que trabalhamos nisso muitas vezes valorizamos, entendemos realmente o que estamos fazendo? Isso que nós achamos que é fácil, que é rotineiro, que nós vamos ali e fazemos tão desinteressadamente, nós entendemos a amplitude disso? O trabalho que está sendo realizado, a equipe espiritual que se desdobra em proteção dos trabalhadores, se desdobra na orientação dos obsidiados, na cura e na busca e no tratamento dos obsessores. Então a gente muitas vezes, por conta da matéria, pensa que o nosso trabalho ele é menor, que ele é insignificante e que ele não está nos trazendo os frutos que gostaríamos que trouxesse. Mas quando nós abandonarmos o corpo físico e nós formos socorridos nas nossas dores e nós formos acolhidos e então nos havermos com as nossas próprias consciências e formos levados agora pelo outro lado e formos levados muitas vezes para o centro espírita aonde nós nos apresentávamos. E então nós observarmos do outro lado o que está sendo feito e como está sendo feito, cara, nós vamos nos avaliar muito negativamente. Nós vamos perceber que estávamos no melhor lugar, no melhor momento, com os melhores indivíduos, e vamos perceber que podíamos ter feito mais, já que era tão simples, já que era tão rotineiro, já que era tão banal. Por que não nos esforçamos mais? Por que não nos esforçamos mais naquela oração? Era só uma oração, mas podia ter feito melhor. Ela podia ter brotado do nosso íntimo, ela podia ter vertido da nossa consciência. Já que era só um passe, por que nós não fazemos esse passe ser magnífico, o melhor dos passes? Era só ir lá no quartinho, fazer a imposição das mãos, mas então por que não fizemos? Era tão fácil, era tão rápido. Por que nós não fizemos? Ah, mas era só uma conversa. Mas por que nós não dedicamos mais um pouquinho nessa conversa?
Por que nós não nos esforçamos mais? Por que quando percebemos que a conversa foi para esse lado, por que não levantamos o nosso pensamento e fizemos uma oração pedindo que os bons espíritos ajudassem, orientassem, que nós naquele momento fizéssemos o melhor? Estávamos ali. Éramos nós que íamos dar o passe, éramos nós que íamos fazer a conversa, éramos nós que íamos preparar a água. Então por que não fizemos bem feito? Por que não entregamos realmente de nós naquilo? Era tão fácil. Estava tudo disposto, eu estava no centro, as pessoas estavam lá, a água estava lá, era eu que fazia. Por que eu não fiz? A água. Nós espíritas precisamos observar isso. E vale para o centro espírita, claro, e vale lá no nosso trabalho, vale na nossa casa, vale no nosso relacionamento. Não é tão fácil? Então faz bem feito, faz com o coração, faz verter realmente de dentro da gente, para que aquilo, quando a gente chegar lá do outro lado e for observar, e você vai dizer assim, cara, aquele coração apagado que eu estou vendo ali, eu também fiz isso. Eu podia realmente abandonar esse mundo material e fazer aquilo sinceramente naquele momento, devotadamente pelo meu espírito. E eu não fiz. E aí, se nós paramos naquele ponto, invariavelmente deveremos reencarnar e partir dali. Na desobsessão, uma verdadeira cirurgia espiritual se faz necessária para que os resultados sejam conseguidos. Além de trabalhos especiais que requisitam a abnegação e sacrifício dos cooperadores encarnados. Então, os cooperadores encarnados, depois do trabalho mediúnico e do trabalho espírita, depois eles ainda são requisitados. E aqui Manuel Filomeno de Miranda colocou uma coisa que me deixou intrigado quando eu li. Uma verdadeira cirurgia espiritual se faz necessária. Cara, eu queria que ele tivesse desdobrado essa frase aqui. Esse parágrafo aqui, eu queria que ele tivesse escrito um livro. Eu ainda não encontrei, mas eu queria ler. Que cirurgia espiritual é essa? Do que ele estava falando? Que coisa é essa? Uma verdadeira cirurgia espiritual se faz. A gente pode imaginar. Mas não vamos gastar a nossa energia pensante tentando adivinhar. Mas é uma cirurgia espiritual. E essa energia espiritual precisa, requisita, vai buscar abnegação e sacrifício dos cooperadores encarnados. No caso, nós. Então, acontece uma coisa no centro espírita que é definida pelo próprio espírito como uma verdadeira cirurgia, do qual depois os encarnados precisam continuar participando. Caramba, cara! Mas eu achei que não era nada. Eu achei que era só conversar com o espírito, né, doutriná-lo. Não! Somos requisitados como cooperadores encarnados. Precisam de nós depois. Até porque nós já sabemos do que se trata. Nós sabemos, conhecemos os envolvidos. Vamos conhecer agora aquele espírito obsessor terrível. Somos requisitados. Olha só. Mas a gente não vê, né? Então talvez não, né? Talvez não ocorra, vai saber. Além da conduta cristã diária, nossa, dos encarnados, além da nossa conduta cristã diária, uma natural doação em larga escala de esforço moral valioso. É muita coisa para uma palestra, né, cara? Uma natural teria. Talvez tivéssemos que fazer mais 10 estudos acerca disso, né? Porque aqui ele fala doação natural em larga escala do esforço moral valioso do encarnado para a manipulação das condições mínimas psicoterápicas,
junto ao procedimento mediúnico na sessão, no recinto de socorro, em favor daquele desvairado que está ali para ser atendido. Olha só, esforço, doação natural em larga escala do esforço moral valioso para a manipulação das condições mínimas psicoterápicas durante a sessão mediúnica para atender. Então, o nosso trabalho não é só dentro do recinto da sala mediúnica, da sessão mediúnica, no caso das sessões que são de desobsessão. Ela vem de uma conduta cristã diária. E dentro dessa conduta cristã, a gente às vezes pensa, às vezes a gente imagina que é necessário que a gente abandone a vida. É necessário que a gente saia da vida material e entre só na vida. Negativo. Não é pedido isso. É pedido que quando nós estejamos na convivência familiar, nós tenhamos uma conduta cristã. Quando nós estivermos lá no trabalho, nós tenhamos uma conduta cristã. Quando nós estivermos lá no lazer, nós tenhamos uma conduta cristã. A melhor, não a perfeita. Não copiar o Cristo e sermos tal qual, porque nós somos irmãos dele. Mas é pedido que nós vivamos a nossa vida como uma conduta cristã. Diária. Agora eu vou me preparar para dormir, então que eu seja e que eu esteja em conduta cristã para dormir. Nas conversações, que eu tenha uma conduta cristã. Nas minhas viagens, que eu tenha uma conduta cristã. Na educação, que eu tenha uma conduta cristã. Que eu tenha uma conduta cristã. Que eu tenha uma conduta cristã. Não que eu saia da vida. Porque aquela pessoa difícil, aquela pessoa revezada, aquela pessoa mal distribuída na vida, que caminha do nosso lado, que convive conosco, não quer saber de conduta cristã. Mas eu fui chamado à conduta cristã. Então, para mim, exercer minha conduta cristã é aonde eu estou, com quem eu estou, vivendo como eu estou vivendo. Essa é a conduta cristã. Porque não há erro. Nós não estamos encarnados no lugar errado com pessoas erradas. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, na cultura certa. Está tudo certo. Certinho. E é o que nós precisamos fazer. Mas somos chamados a uma conduta cristã, então eu tenho que largar tudo e viver... Não! Não! É viver... Porque não houve erro. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, na cultura certa. Está tudo certo. Mas é chamado a viver uma conduta cristã. Não a sair da vida material. Viver como João Batista vivia, coberto de pele de camelo, amarrado com uma corda de navio, comendo gafanhotos e mel. Ninguém está pedindo isso de nós. Mas João Batista estava lá porque ele estava no lugar certo, com as pessoas certas, com a cultura certa, no tempo certo, fazendo aquilo que foi pedido para ele fazer. E ele fez. Mas para mim é pedido que eu viva a minha vida de encarnado aonde eu estou. Mas que eu viva, que eu conduza, olhando, pensando, agindo como Cristo faria. E aí eu posso sim ter de mim, eu vou doar de mim. Porque eu estou me inspirando no Cristo, a minha fonte é Ele. Eu vou doar de mim um esforço moral valioso que vai servir para manipular condições mínimas. Olha, doente, você está aqui sendo atendido agora, mas olha quem está te ajudando. Esse cara que está te ajudando, ele tem uma conduta moral valiosa. Ele realmente vive na matéria, mas ele olha o exemplo do Cristo.
antes de agir, ele invoca a imagem do mestre. Esse cara está te ajudando, espírito obsessor. Nesse procedimento que nós estamos fazendo agora, você está sendo atingido pelo lado espiritual, pelos bons mentores, e pelo lado material, com cristãos. Por uma conduta cristã que está conduzindo ele. Ah, mas ele é meu desafeto, mas ele está observando o mestre, e você não. Então, quando nós pegamos um parágrafo desses aqui, se a gente for destrinchar, se a gente for abrir, nós temos muito ainda para discutir e aprender. Por isso, em qualquer operação socorrista, a que sejamos chamados, observemos a nossa própria disposição moral e oremos, alçando-nos a Jesus, pedindo ajuda dos Espíritos puros, por meio dos quais podemos oferecer algo em favor de obsessores e obsediados. Então nós que estamos lá no centro, muitas vezes, as pessoas vão nos procurar. Nós não temos nada a oferecer. O que nós oferecemos é uma doutrina que nós seguimos, que nós estamos estudando. E nós temos que observar, antes de qualquer interferência, observar a nossa disposição moral. E antes de fazer qualquer coisa, fazer uma oração pedindo aonde realmente pode ajudar, para que nós sejamos bons instrumentos nas mãos desses indivíduos. Porque daí sim nós temos alguma coisa a oferecer. Nós vamos, com a nossa insignificância, com a nossa humildade, pedir ajuda, e aí nós vamos pegar aquilo que os Espíritos nos instruíram, aquilo que eles trouxeram como doutrina espírita que nós estudamos, que nós realmente estudamos, lemos, nós dedicamos lá 1 hora, 2 horas por semana a fazer aquilo verdadeiramente. Vai sair do nosso espírito, do nosso coração. E daí nós vamos dizer assim: Jesus, olha, eu estou aqui, tenho um problema, eu preciso que tu me ajude. E eu vou usar a doutrina espírita que você trouxe para mim. Aí nós vamos oferecer alguma coisa. Nós vamos oferecer aquilo que chegou para nós, a inspiração que nós vamos receber e aquilo que nós desenvolvemos, um tripé. E daí nós vamos oferecer não como se fosse nosso. Como se fosse da fonte, do qual agora nós somos aqui como meros instrumentos. Aí sim nós vamos fazer alguma coisa. E se nós não conseguirmos, não é porque nós não nos esforçamos. Examinemos e sondemos o mundo íntimo completamente, para que não sejamos surpreendidos com a mente em desalinho, atendendo a apelos de desencarnados que nos seguem, perturbados e infelizes, procurando fazer justiça com as próprias mãos. Então examinemos e sondemos o nosso mundo íntimo constantemente, para que não sejamos surpreendidos com a mente em desalinho. Então, se eu estudo, se eu percebo, se eu presto atenção, se eu sigo o Mestre Jesus, né, estudo o seu Evangelho, faço a minha parte. De repente chega para mim um pensamento: opa! Como é que eu vou pegar esse pensamento, essa mensagem, essa inspiração que me chegou? Como é que eu vou pegar isso e vou saber se é bom ou se não é? É só uma inspiração, é só uma sopradinha. Eu observo o teor, e isso é uma coisa que não leva um dia inteiro. É uma fração. O nosso espírito, ele tem esse poder, né? Você dá uma cheiradinha assim e tira dali aquela energia que representa aquilo e compara com Jesus. Põe lá. Pega assim, põe. E às vezes é sedutor, cara. Às vezes é uma coisa assim que, né, chega a ter gosto. Gosto bom. Mas, se não servir, precisamos agir com cuidado. Examinemos e sondemos o nosso mundo íntimo para que não sejamos surpreendidos por mentes em desalinho. Operemos no bem com esforço e perseverança, para que o nosso exemplo e luta solvam a dívida e enfermidade que nos assinala.
libertando-nos da áspera prova antes de caminhar, aflitos pela senda dolorosa, mas purificadora. Libertando-nos da áspera prova antes de caminhar por ela. Como que a gente faz isso? Operando no bem, com esforço e perseverança. Para que o nosso esforço, para que o nosso exemplo, para que o nosso trabalho, para que o nosso desejo, lá no início já dissolva a nossa dívida, a nossa enfermidade. O nosso problema que nos assinala. Nos libertando antes da aflição, antes de entrar pela senda dolorosa, mas que se a gente não perceber essas coisas, a gente não fizer esses exercícios, a gente vai entrar. Mas depois que entra, tem que saber que essa dor, essa aflição, essa dificuldade, essa prova é para o nosso bem. É uma prova purificadora, é um resgate nosso. Não é com a outra pessoa, não é comigo, eu com mim. E eu estou fazendo isso porque Deus sabe o melhor. E as nossas energias atraem o que é preciso. Mas Deus sabe, não há erro, não há engano. Mas a gente pode fazer as coisas acontecerem ou se dissolverem antes. Por que a gente vai passar por uma dificuldade? Se eu observo o exemplo dos outros, eu leio na doutrina espírita, eu estudo no Evangelho do Cristo, pô, mas isso aqui vale para mim. Isso aqui está me chamando, está me orientando. Um espírito bom escreveu um livro que vem e fala para mim assim, vigia o teu pensamento, mas sobretudo vigia o teu pensamento quando você está sozinho. E quando você receber esse pensamento e não sabe avaliar ainda, compara com o Cristo. Se esse pensamento, se fosse seu e você apresentasse ele para o Cristo, o que o Cristo ia dizer? Meu Deus! Eu não aceito conselho, eu não aceito bom exemplo, eu não aceito Cristo, eu não aceito o Evangelho. Chega para mim uma coisa ruim, eu vou acatar, ainda mais se ela for deliciosa, né? For bem de acordo com a minha personalidade, com o meu estado evolutivo. Mas se eu faço o meu trabalho, por que eu vou passar pela dificuldade? E ainda assim, né, fazendo tudo certinho, nós não vamos escapar, não. Até porque a gente precisa ver do que a gente é feito. Do que nós somos feitos. O quanto realmente eu desenvolvi do meu caráter e da minha personalidade e da minha resistência espiritual. O quanto é? Quanto? Talvez eu precise pegar um perrengue bem brabo ali, bem danado, para eu dizer assim, cara, tem que ser coisa grande para me abalar. E mesmo a coisa grande, se eu me voltar para o bem e para o alto, ela ganha outros contornos. Então a gente às vezes precisa passar pelas dificuldades para saber o quanto a gente já está galvanizado. No exercício diário da mediunidade com Jesus, ou no sublime labor das sessões sérias de desobsessão, compete o indeclinável mistério de socorro aos padecentes da obsessão, no sentido de modificarmos as expressões de dor e angústia que vigem na Terra nesses dias. Exercício diário da mediunidade com Jesus. Né? Ou lá no nosso labor diário, ou dentro das sessões mediúnicas, nós temos um trabalho a fazer. E esse trabalho é diminuir as dores e as angústias que a Terra acaba sendo uma representante forte, não porque Deus envia, porque nós, indivíduos, assim desejamos. As pessoas querem o problema, as pessoas querem a dificuldade, as pessoas querem o crime, as pessoas querem a doença, elas desejam o problema e
precisam ser alertadas o melhor possível, precisam ouvir vozes, já que elas não ouvem a própria consciência, já que não ouvem os espíritos bons, os espíritos mentores que as inspiram, elas precisam ouvir as vozes dos encarnados, que vão realizar esse trabalho de levar o socorro, de fazer, né, de exemplificar na própria vida como cristãos que somos, né? E no exercício das orientações do Cristo no seu Evangelho, que a gente pode perfeitamente fazer o possível para colocar nas nossas ações e nos nossos comportamentos, para que nós sejamos uma carta, um exemplo vivo daqueles que vivem o Evangelho e possamos ajudar a nós mesmos nesse trabalho, né? Aqueles que nos olham, nos observam e nos ouvem. E se nós trabalhamos em sessões no Centro Espírita, que a gente entenda que existe ali sim muito trabalho a ser feito, e essas energias de socorro, as energias do bem, as orações, os passes, os bons conselhos, eles são orientações que vão conduzir esses nossos irmãos a observarem e verem as luzes que nós já somos capazes de ver, que estão apontadas para o Cristo, que são emanações dele. Esses indivíduos vão se voltar para o Mestre e talvez em algum tempo caminhem ao nosso lado e nos auxiliem nas nossas tarefas. Mas se nós não realizamos em nossa vida e não auxiliamos quando somos chamados, ou auxiliamos de maneira desinteressada e menor, há todo um trabalho, há todo um recurso que está sendo investido e que foi desperdiçado. Da nossa parte, para angariar para nós mesmos os nossos bônus de trabalho e de amor, e daqueles que sofrem, que poderiam ter encontrado um pouco de alimento e por conta da nossa falha, muitas vezes, deixam de ser socorridos. Ou não recebem o socorro na hora que poderiam, na hora que estávamos ali, porque não fomos eficientes. Temos muito que aprender. Esses apontamentos acerca das obsessões, eles são muito válidos e profundos. Sugiro que leiam um livro, ele traz muitos apontamentos importantes e com certeza nós não ficaremos desassistidos quando nos depararmos com situações que sejam obsessões e do qual nós podemos muito bem auxiliar e ajudar se nós conseguirmos entender o que acontece, o que se passa, sempre auxiliados e ajudados pelo Cristo. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Nós começamos a compreendê-lo e então que não seja mais permitido a nós abandoná-lo. Que ele segure forte nas nossas mãos, que ele clame forte ao nosso coração para que nós não abandonemos essa seara. Tivemos as portas abertas, encontramos em nós elementos positivos que nos abriram esses caminhos e nos levaram aonde estamos. Que tenhamos a dignidade de honrar o compromisso que nos é colocado. Que as exigências que nos são postas coloquem na nossa consciência que nós já somos capazes de atendê-las. Já existe em nós aquilo que é necessário para fazer esse trabalho bem feito. Que possamos administrar as nossas vidas e os nossos chamados espirituais, de modo que não negligenciemos nenhum deles. Que possamos ser representantes da nossa própria espiritualidade diante daqueles que ainda não despertaram para tanto e que precisam talvez do nosso exemplo. Que o Pai, na sua infinita misericórdia, sabedoria e justiça, alimente o nosso espírito com as energias que precisamos encontrar para realizar esse desiderato que Ele nos coloca. E que nós tenhamos a consciência de saber que ao realizar, abraçar a tarefa e cumpri-la com o devotamento de que somos capazes, graças à nossa evolução espiritual, consigamos alcançar para nós as luzes que tanto buscamos
e que sejamos a partir daí os pontos focais aonde possamos irradiar a luz que o Mestre despeja em nós e que a nossa consciência já consegue verter graças ao nosso próprio esforço. Que os amigos espirituais nos auxiliem, nos inspirem e nos ajudem a realizar essa monumental tarefa. Que o Mestre seja a nossa luz e que ilumine o nosso horizonte. Que assim seja.